Olá, deputada Maria do Rosário. Queria iniciar aqui fazendo alguns apontamentos e depois uma pergunta para a deputada. O Brasil, desde a eleição de Bolsonaro e da posse da ministra Damares, nós vemos um processo contínuo e sistemático de ataque aos instrumentos de participação social e das políticas públicas de direitos humanos. O primeiro deles foi aquele que acabou o CONSEA, que combate a fome no Brasil, promove a segurança alimentar. Mas depois, através de um conjunto de medidas infralegais, os ataques a diversos conselhos de participação social. O fim do processo de escolha da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente, os ataques ao Conselho Nacional da Pessoa Idosa, os diversos ataques ao Sistema Nacional de Combate à Prevenção e Combate à Tortura. Mas mais recentemente, enquanto discursava na ONU a Damares, ela aqui no Brasil acabou com o processo e cancelou o processo de escolha de eleição dos membros da sociedade civil do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para a deputada. Primeiro, quais foram as iniciativas que foram tomadas para tentar frear esse desmonte? E o segundo é o que fazer daqui para frente para a retomada do Sistema Nacional de Participação Social no Brasil. Oh, que bacana, hein, Juca? Léo Pinho, uma figura expressiva e foi presidente do nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos e tem um trabalho com a economia solidária super reconhecido em todo o Brasil e fora dele. Bom, era abraçar o pessoal da Unisol Brasil, o pessoal da economia solidária. Sempre que eu me dou conta assim, da economia solidária, do papel que ela tem, eu lembro do Paul Singer e da forte orientação dele sobre uma outra economia ser possível. Ou seja, não uma economia de mercado, não uma economia para o lucro, mas uma economia para as pessoas. Isso faz diferença, eu aprendo muito contigo, viu, Léo Pinho, sobre isso e com todo o povo, com a Nelsa, com todo o povo da economia solidária. Olha, o ministério, chamado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele, até na troca de nome, a hipocrisia com que ele carrega esse título, revela o absurdo do que nós vivemos no Brasil. De fato, ao longo deste período de governo Bolsonaro, com Damares Alves nesta pasta, o que nós vimos foi o desmonte de tudo aquilo que tinha sido construído desde o período constituinte, desde que a Constituição brasileira assumiu os direitos humanos como um princípio e que perpassou principalmente os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Porque a gente pode dizer, em matéria de direitos humanos, tanto na posição do Brasil no cenário internacional quanto dentro do nosso país, que a construção dos PNDHs, dos Programas Nacionais de Direitos Humanos, criaram uma liga entre estes governos com um compromisso democrático. Ainda que o governo Fernando Henrique tivesse uma visão da economia muito diferente e tenha embarcado no neoliberalismo de um modo que certamente nós temos motivos e somos críticos e críticas. Agora, sem dúvida, em matéria de direitos humanos, havia uma continuidade num crescendo, tanto nas questões relacionadas à memória, verdade e justiça, quando instituímos a Comissão Nacional da Verdade, mas isso vem desde antes, perpassa o Paulo Vanucci, o Paulo Sérgio Pinheiro, o Nilmar Miranda, o Gilberto Saboia, quanto nas questões relacionadas à proteção da infância, das pessoas idosas, no combate ao trabalho escravo. Olha, quando eu assumi a pasta de direitos humanos do Brasil com a presidenta Dilma, o Paulo Vanucci me legou, vindo dos governos anteriores também que passaram para ele, um rol de questões relacionadas aos direitos humanos que diziam respeito a enfrentar diretamente todas as formas de violência, posicionando o Estado brasileiro para reformar e modificar a sua própria postura histórica de agente da violência e criticar a si próprio, tentando estabelecer e cumprir um princípio da não repetição, identificar onde o Estado agia com violência e agir pela não repetição, princípio fundamental. Tudo isso foi desfeito. Desfeito em todos os sentidos. Damares e o governo Bolsonaro atacaram os direitos humanos em todas as pastas. Na educação, ao atacarem as universidades, a educação fundamental, o ensino fundamental, ao criarem uma ideia contra os educadores e educadoras brasileiros. Não pense, aquela noção de escola sem partido, um nome fake, nome falso,
Porque os professores e professoras nunca carregaram a ideia de escola com partido, mas carregavam a ideia de uma escola crítica. E aí eles fizeram todo um movimento de perseguição aos professores e professoras, aos trabalhadores em educação, perseguem os educadores das universidades, fazem intervenções nas universidades, atacam os institutos federais. Bom, na educação a gente sabe que há. Na saúde, o genocídio mostra. O genocídio mostra o que é a maior violação de direitos humanos, uma das maiores da história humana, que é o que aconteceu no Brasil durante esse período. E na pasta de direitos humanos, vocês acreditam que na área da mulher, minha querida amiga Eleonora Meneguzzi, se estiver nos ouvindo, na área da mulher, de direitos da mulher, de enfrentamento ao feminicídio, Damares Alves aplicou somente 5% do orçamento para prevenção e atendimento a vítimas de violência, prevenção do feminicídio, atendimento a vítimas de violência, 5% no ano de 2020. A cada ano nós vimos o orçamento minguar. A CONATRAI, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, e o trabalho realizado entre todas as pastas, Ministério do Trabalho nem existe na prática, não é? Ou seja, as áreas todas foram desmontadas e nós voltamos a ver o trabalho em condição análoga à escravidão no Brasil. Nós voltamos a ver crianças nas sinaleiras, porque o PET, o Programa para a Erradicação do Trabalho Infantil, que ligado ao Bolsa Família e aos programas de renda, faziam com que a mãe, a mulher, em geral a mulher, assegurasse que a criança estivesse na escola e não na sinaleira. Isso tudo acabou no Brasil. Então nós vivemos hoje as trevas trazidas por alguém que se diz cristã. E eu realmente começo a fazer um combate desse uso da religião por estes que integram o governo Bolsonaro, porque se há uma religião da qual eles fazem parte, não é cristã, não é budista, não é islâmica, não é nenhuma que nós conhecemos, a única religião deste governo é as dimensões fascistas, nazistas, o fundamentalismo que afasta as pessoas, que promove o ódio, o culto, justifica a morte das pessoas. É o culto à destruição, né, deputada? Exato, o uso da boa-fé das pessoas. Boa-fé, até porque é fé, né? Boa-fé das pessoas. Nós não podemos mais calar diante disso, porque o uso da religião também foi uma das armas, foi um dos motes pelos quais eles tentam nos condenar, dizendo que nós não somos da família, nós não somos... E nós somos a defesa justamente da família. Vamos dizer que para nós a moral e os bons costumes têm outra forma de existir, que é as pessoas viverem com dignidade. Isso é que é moralmente aceitável, sendo quem venham a ser, com liberdade.